A gente está working from home, a gente está trabalhando de casa, a gente não está em home office. O que as empresas, algumas estão fazendo é transicionando esse modelo para home office, para que muitas delas tornem isso perene. Quem não conhece Francisco Milagres, olha, consultor, mestre em ciências da computação, instrutor e palestrante. Ele tem um currículo bem mais extenso, mas isso a gente vai descobrindo ao longo do nosso bate-papo, tá bom? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada mesmo, viu? Obrigado pelo convite, Sandra. É sempre um prazer falar contigo. A gente tem oportunidades cada vez mais raras, mas quando a gente fala é sempre bem intensa a troca, né? É verdade, é verdade. Você foi no escritório, eu fiquei super feliz com a sua visita. Me fala uma coisa, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira, começasse a falar sobre a sua carreira, os seus pontos fortes, até o que fez levar aonde você está hoje, né? A posição que você está hoje profissionalmente. Uma breve historinha, por favor. Eu sou capixaba, sou do interior do Espírito Santo, eu sou formado em computação pela USP. Eu me lembro quando eu fiz vestibular, meus pais perguntavam, você quer fazer o quê? Eu quero mexer com computador, com computação, né? Mas aí você veio para São Paulo ou não? Você veio para São Paulo? Sim, eu fui para São Carlos, interior de São Paulo. São Carlos, tá certo. No campus de São Carlos, Eu fiz vestibular Rio, São Paulo, Espírito Santo, passei nos 3, aí minha mãe perguntou, para onde você vai? Eu vou mais longe. Aí eu fui para São Paulo, São Carlos, fiz graduação e mestrado na USP, tive 3 bolsas ao longo da minha jornada lá na USP, focado em segurança cibernética, privacidade. CDF, né? CDF. Um pouquinho, né? Bastante esforçado. Nerd sim, com orgulho. E aí fiz computação, tive bolsa, estudei artigo, publiquei um monte de coisa, e no final da graduação eu tive dúvidas, inclusive, se eu ia fazer o mestrado ou se eu ia fazer o estágio. Acabei ficando no mestrado. Eu fiz um negócio meio insano, assim, na USP era possível, se tivesse algumas condições de temperatura e pressão ideais, a gente poderia fazer todas as matérias do mestrado no último ano de graduação. Então, quando eu graduei em dezembro, em março eu já qualifiquei no mestrado. Com mais 9 meses eu conseguiria ter o título de mestrado. Que bom! Aí eu fiz, na verdade foi um ano muito insano, porque a gente acabou fazendo tudo, alguns bolsistas tiveram essa oportunidade. Aí acabei escrevendo artigos, viajando bastante, fui para fora pela USP com pesquisa. Terminei minha pesquisa no CPQD. Terminei pelo CPQD, que é um centro de telecom e pesquisa em Campinas. Fiquei 9 meses em Campinas e depois eu fui para São Paulo, ficava indo e voltando, trabalhando no Banco Santander. Ajudei a começar a criar a área de resposta a fraudes. Então eu já olhava a área técnica, que era computação e segurança, que eu sempre gostava, e a área de negócios, como ajudar a área de negócios, que é um negócio que a gente vê muito, que eu falo muito isso, né? Não adianta a gente ter tecnologia, usar tecnologia, se a gente não sabe como que ela resolve um problema. A tecnologia por si só não resolve um problema. E aí no banco eu fiquei 2 anos, até 2006, foi quando eu fui para o banco ajudar a área de criar de resposta a fraudes. Período insano, aprendi um monte, quem trabalha em banco sabe que são 80 anos em 8, e a gente cresce bastante, se desenvolve. Do banco eu recebi um convite para trabalhar na KPMG, na consultoria, na área de auditoria de tecnologia e consultoria, mas a oportunidade era para Curitiba, e foi ótimo. Estava com vontade, estava com um filho pequeno, tinha casado fazia pouco tempo, já vontade de sair da correria de São Paulo. Fui para Curitiba, a gente foi casados pouco tempo em Curitiba. Eu fiquei 5 anos como executivo da KPMG, unindo conhecimento de mercado, estratégia, tecnologia, para ajudar grandes empresas a se desenvolverem. Depois de 5 anos na KPMG, eu vim para Porto Alegre, hoje eu estou em Porto Alegre, para trabalhar num grupo de tecnologia e de startups, que a gente misturava as coisas que eu fazia antes, que era como é que eu conhecia o que eu fazia pelas grandes empresas pela KPMG, e ajudava pequenas empresas e startups na área de segurança cibernética, que era um negócio que estava crescendo. A gente vê muita fraude, problemas de tecnologia hoje, e eu ajudava isso a criar essas empresas, a desenvolver. Aí uniu competência com fundos, tecnologia, vim para Porto Alegre, fiquei 2 anos nessa empresa, fiquei 2 anos depois num fundo, 1 ano e pouco num fundo em Florianópolis, num período de transição que eu tinha interesse em ter minha própria empresa.
E aí vieram duas coisas que somam ao que eu faço hoje, né? 2014, 2015, que conectam com o que eu faço hoje no dia a dia. O primeiro deles, Sandra, foi um convite que eu recebi da instituição Singularity University, que alguns que estão assistindo a gente aqui já ouviram falar. É uma instituição fundada há 10, 11 anos atrás, lá na base da NASA, no Vale do Silício, por empreendedores que queriam identificar como que as tecnologias resolveriam grandes problemas da humanidade. E como é que a gente poderia inspirar outras pessoas a fazer isso. Eu fiz um programa executivo em 2013, voltei e eu sabia que eu queria fazer qualquer coisa diferente do que eu fazia, transformar outras organizações, inspirar pessoas para fazer isso. Depois de me voluntariar com os embaixadores, que a gente chamava, né, pessoas que falavam em nome da instituição de forma voluntária e com autorização, em 2016, eu e mais 2 sócios, a gente assinou um acordo com a instituição para trazer a instituição para o Brasil, e o primeiro passo seria executar um evento, para provar que a gente tinha capacidade. Eu ia falar do evento. Calma que eu vou perguntar do evento. Não, já está falando tudo já. Então calma. Para aí. Então, assim, depois eu falo do Singularity e também acho que chegou nesse ponto do livro, né? Em paralelo com isso, eu recebi o convite do Salim Ismail, que foi o primeiro presidente da Singularity. Que é o Transformações Exponenciais. O primeiro que eu conectei com ele foi o Organizações Exponenciais. Ele escreveu e eu fui um dos convidados para estar próximo com ele na etapa de lançamento. Então, foi essas duas conexões que trouxeram até esse momento aí. Tá. Me fala uma coisa, tá legal a nossa transmissão? Porque ontem o pessoal pediu para eu colocar no 4G. Você tá me vendo bem? Aqui tá funcionando, vejo bem, tá? Tá tudo tranquilo, bem. Tô vendo muito bem. A transmissão tá bem. Quem tá vendo a gente aí, se estiver acompanhando também, se tiver algum problema, pode avisar, mas o áudio tá bom. Sei que tem um colega que tá no interior aí que tá acompanhando. Eu queria justamente que você falasse sobre o livro Transformações Exponenciais, que você foi um dos 200 colaboradores. Como é que foi esse projeto? Como é que foi esse convite? Porque é um grande livro, né? Um livro... Me diga. Começou em 2015, quando surgiu o primeiro livro, Organizações Exponenciais. Esse livro foi escrito pelo Salim Ismail, que foi o primeiro presidente da Singularity, para resolver uma dor que a gente tinha, quando muita gente que está acompanhando a gente que deve ter essa dor, que é, vou fazer um curso fora, vou viajar, vou ter um monte de treinamento novo, uma inspiração, aí você volta para cá no dia a dia e as pessoas perguntam, o que você vai fazer com esse monte de inspiração, de método, de conhecimento que você capturou? E essa é uma dor que a gente não conseguia resolver. Como é que eu tiro essa inspiração toda para transformar isso em execução e resolução prática de problemas? O que o Salim fez nesse primeiro livro, Organizações Exponenciais, foi identificar o que existe em comum entre as grandes empresas que mais cresciam, as startups como Uber, Airbnb, grandes organizações que estavam crescendo e tomando o mercado de grandes organizações, e o que era possível fazer se inspirando nesse método. Ele mandou um e-mail para um grupo de ex-alunos, eu fazia parte dos alunos da Singularity, oferecendo, pessoal, estou escrevendo um livro, o assunto é mais ou menos esse, vai ser lançado no período X. Quem quiser se voluntariar para receber uma cópia desse livro, mas trabalhar de forma voluntária, para olhar na sua região, se tem cases, olhar se tem alguma coisa interessante, o canal é esse. Eu fui um dos 100 e poucos que me voluntariei. A gente ficou 2 anos assim, se reencontrando, algumas presencialmente, né? A gente se encontrou em Toronto, em Madrid 2 vezes, em Formal do ED. Tudo você assim, que bancava? Do bolso. Cada um pagava o seu. Né? Foi. Cada um de nós pagava do bolso. A gente dividia entre nós os custos de café, alimentação, sala, cada um pagava do seu bolso. E a gente falou, tem empresas pedindo que a gente ajude essas empresas a sobreexistirem, a se transformarem com esse tipo de conceito. O que a gente pode fazer? A gente criou juntos um método, uma metodologia, e a gente acabou testando em vários clientes. A gente deu sorte que, nos Estados Unidos, globalmente, a gente teve a P&G, a gigante P&G, que foi o primeiro grande cliente, que a gente rodou, que a gente chamou de primeiro sprint exponencial, e a gente acabou criando o método do segundo livro de forma colaborativa. Então, o Salim e mais 2 autores foram os autores líderes. Essas 200 pessoas a gente acabou criando essa metodologia. Então, no Brasil, a gente atendeu Mobile, que é um portal que vende móveis, a Coteminas, que é uma grande de têxtil, que é dona da Artex, Santista e Martin, a Visa localmente. Então, tem grandes clientes que a gente atendeu.
E aí o que a gente fez foi abrir o livro. A gente falou, a gente não pode ficar restrito. Vamos abrir a metodologia, porque mais pessoas precisam conhecer e serve como cartão de visita. Tem até aqui o livro, né? Aí o que a gente fez foi escrever o livro. E aí eu que, enxerido que sou, falei, ó, eu quero ajudar na revisão da tradução, até para garantir que a tradução do português seja uma boa tradução técnica. E de quebra escrevi o prefácio. Então no Brasil o prefácio também é meu, um prefácio local. Que legal, parabéns, que legal. Obrigado. Então, agora eu quero saber sobre essa coisa. Você foi o idealizador e o realizador desse primeiro summit, não é? Da Singularity, é isso? Eu fui um dos sócios, assim, foram várias pessoas que a gente se somou. Os primeiros voluntários eram eu, o André e o Marconi, são dois colegas que eram do TED. TED, como a gente vê muitas palestras, TED Global, eles executaram no Rio um evento grande em 2002, se eu não me engano, 2002, 2012, um TED Global, e aí foram com esse processo de conhecer já o processo de expansão e de executar eventos como esses, inspiradores. A pessoa que criou esse conceito para Singularity foi a mesma pessoa que criou o TEDx, a Lara Stein, poucas pessoas conhecem. Eu, inclusive, conheci a Lara, ela mora em Nova York hoje, com as filhas, com os filhos, e é uma pessoa incrível, assim, ela criou esse conceito que a gente hoje vê de licenciamento voluntário para os eventos do TED, o TEDx. Ela fez isso na Singularity. Então, nós nos candidatamos e a gente assinou esse acordo junto com ela, mas foi pela minha empresa que a gente assinou. Sim. O que a gente fez foi, a gente ficou 2016 e 2017 praticamente tentando viabilizar licença, local, quem acreditasse na ideia. E a gente tentou fazer isso no Rio de Janeiro, que já era um período que para o Rio já estava bastante crítico para negócio e para ânimo de negócio, né? E a gente tem algumas histórias, a gente estava quase desistindo de fazer, 2017, foi quando a gente encontrou, por uma convergência de planetas aí, os colegas da HSM, do grupo Anima. Sim, eu conheci o presidente do grupo, conheci o presidente da empresa, a gente conheceu o presidente do conselho, a gente, por convergência de planetas, estaria no mesmo evento em São Francisco, 2 semanas depois. Então a gente negociou lá pessoalmente, os advogados trabalharam 3 meses para colocar tudo em contratos, e a gente lançou o evento. O evento aconteceu em abril de 2018, foi o primeiro evento oficial, né, da Singularity, e a gente falou, a gente tem que lançar em novembro de 2017, que sempre em novembro tem um evento grande da HSM, a Expo. E aí a gente falou, a gente aproveitou e lançamos no palco, tinham 5.000 pessoas no palco, várias online, entre o Salim Ismail, que estava no palco, apresentando, tanto que eu encontrei com ele no backstage, o que você está fazendo aqui, né? Tipo, eu não tive tempo nem de te contar que eu estava aqui no backstage, entre o horário dele e do Michael Phelps, que o Michael Phelps estava no backstage para entrar e fazer um bate-papo com o técnico dele. Então a gente pegou uma audiência enlouquecida para durante 3 minutos lançar o evento. Então foi realmente bem... A gente tem muitas histórias de bastidores, algumas que a gente não pode contar, mas foi realmente incrível conceber um evento como esse. Então foi em 2018. E quando começaram as palestras, Francisco? Sim, os convites de palestra. Eu estava até falando com uma amiga hoje cedo, fiz uma live com ela há umas 3 semanas, eu sempre gostei de contar muita história, né? Então, o que eu já fiz, talvez, é contar a história e falar um pouco do que a gente já fez, conecta as pessoas e inspira as pessoas a fazerem isso. Eu me lembro que no começo da carreira, na época que eu trabalhava no banco, no Santander, a gente nem podia contar muito o que a gente fazia, porque a gente trabalhava com alguma coisa complexa, como segurança da informação, segredo de negócio, então a gente tinha essa restrição. Lá na KPMG já começou a aumentar um pouco de convites, tinha flexibilidade em alguns locais em falar, expor em treinamentos internos e até um internacional pela própria KPMG, então já começou a vir internamente, mas foi depois, né, 2011, que aí veio uma possibilidade não somente na visão de como palestrante profissional, né, que tem muitos colegas que são, mas contar o que eu já fazia, o que eu aplicava na prática, de métodos de aplicação e de cases, para mostrar o que eu já tinha feito na prática e uma aplicação efetiva dos métodos. Talvez é uma das principais diferenças quando eu vejo o meu papel como palestrante, né? Muito do que eu coloco nos cases efetivamente eu atuei na prática, eu executei, ou eu conheço efetivamente o método na execução, né? Então,
foi mencionado na época de 2010, 2011, de forma um pouco mais escalável. Né? Tá. Você podia me dizer quais são os aprendizados que você observa que as grandes empresas podem capturar desse momento de pandemia, dessa crise que a gente está vivendo? Esse é um assunto que eu tenho falado bastante, Sandra, com vários empresários nesse trabalho meu, que me permite falar com vários perfis diferentes, com várias empresas, com vários negócios. Eu trabalho como conselheiro e consultor de várias empresas, sou hoje um dos membros externos do Comitê de Estratégia e Inovação da Unimed, aqui em Porto Alegre. Eu falei que você tinha um currículo extenso, mas não dava para falar tudo. Já ia live. E aí a gente atua ajudando as empresas a pensarem nesse momento. Então, no meu caso, que eu ajudo as empresas a pensarem nesse futuro e desenhar estratégia, a gente vê algumas empresas que estão saindo um pouco melhor do que outras nesse momento. Ou seja, obviamente, muitas delas, em segmentos que já se transformaram no que a gente chama digitalmente, ganharam um pouco a dianteira de outros. Então, a gente vê segmentos como o segmento financeiro, segmento de telecomunicações, segmento de mídia e entretenimento, quando se prepararam e se posicionaram no digital, já aprenderam, já se distanciaram. Então, outros setores que estão sofrendo mais estão aprendendo com isso. A gente vê, por exemplo, o setor de educação, transformação de conhecimento, setor executivo de educação, empresas que têm que se transformar rapidamente, se adaptar para o digital, que às vezes era só um projeto de transformação. Setor de saúde, a gente via muito antes discussões, quando é que vai entrar a telemedicina, quando é que vai aprovar o médico a falar com o paciente online, se ele já fala pelo WhatsApp, mas ele não pode cobrar uma consulta no plano porque ele fala numa plataforma específica. Então esse é um desafio que a pandemia, de certa forma, acelerou vários projetos de transformação digital. Mas tem um outro fator que é importante. Muita gente fala, a gente está fazendo home office, está todo mundo de home office. Mas, na prática, o conceito de home office ele é outro, porque a cultura da empresa deveria predispor um conceito em que as pessoas têm infraestrutura já pronta, processos, segurança da informação para armazenar os dados, vai usar o próprio computador ou dispositivo da empresa. A gente está working from home, a gente está trabalhando de casa, a gente não está em home office. O que as empresas, algumas estão fazendo é transicionando esse modelo para home office, para que muitas delas tornem isso perene. E aí tem um fator que eu tenho visto de aprendizado de muitas empresas, que junta muito a competência que eu desenvolvo, além de tecnologia e estratégia, que é olhar o lado humano, que a gente vê que as empresas que conseguem trazer para os funcionários a segurança psicológica, em que antes o funcionário ia na empresa, ele via o prédio, ele via o chefe, ele via a linguagem corporal das pessoas, quando as pessoas estão bem, não estão. Hoje você está aqui no dia a dia no computador, você tem um filtro dessa informação e desse nível de detalhe com relação à segurança que você tem. Se o seu mercado amanhã vai existir ou não, se o seu chefe vai estar na cadeira, ou se a sua empresa pode ser vendida, ou se ela vai falir ou não. Então, um fator que muitas empresas estão aprendendo é qual que é a segurança psicológica que eu consigo absorver, gerenciar e transmitir para as minhas equipes, para os meus profissionais, das mais diversas formas. Seja fazendo atividades online, conectando com as pessoas, criando uma forma de fazer um check-in, por exemplo. Como é que eu vou iniciar uma reunião, não somente no assunto, mas como é que eu pergunto o que você está sentindo, como é que você está, o que você teve de desafio hoje. Criar formas que você consegue ler esses desafios das pessoas, que às vezes, pessoalmente, a cultura da empresa nunca fez. Né? A gente vê empresas, por exemplo, estava falando com uma colega ontem, numa empresa que a gente vai fazer um workshop daqui a algumas semanas, uma empresa de mais de 10 mil funcionários, tem várias pessoas juntas para fazer uma série de workshops, e até antes da pandemia, a política da empresa, quando eles faziam reuniões por vídeo, que não era tão frequente, era com a câmera desligada. E, obviamente, depois que mudou, a cultura novamente agora, trabalhando de casa, no home office, as pessoas ligam a câmera, porque elas grande parte do dia estão na frente de uma câmera para fazer reuniões. Sim. Então a gente vê que até a cultura e a forma de lidar com tecnologia transparece uma forma diferente de você ter a sensação de segurança. Então, eu acho que o principal desafio não é só a tecnologia, é como que você passa e comunica esse tipo de segurança para os profissionais, e como que você demonstra para eles de que você tem um plano, ou pelo menos tem minimamente um plano ou um projeto para que atenda o curto, o médio e o longo prazo, ou que você, se você não tiver isso claramente, muitas empresas não têm, você está trabalhando e desenhando esse plano, e comunicar com clareza.
A gente vê muitas empresas hoje, um exemplo que eu tenho visto é a Magazine Luiza, que saiu os números agora, né, no primeiro trimestre até maio desse ano, ela faturou 46% mais do que maio do ano passado, com 75% das lojas fechadas. Essa informação, eu participei de um evento com um dos conselheiros e a gente já tinha tido essa informação, discutido alguns aspectos dela. Eu conversei com uma amiga que tem um negócio pequeno de varejo e ela abriu as portas, porque agora pode, né? Não vou falar de onde é, nem nada, mas ela falou, eu estava vendendo mais quando as portas estavam fechadas. É engraçado, né? Sim. Olha, então, você me diz... muda o perfil, né? Muda o perfil de consumo. Cortei, né? Não, eu estava falando do perfil de consumo, né? Isso muda o perfil de consumo, muda o canal. Então, muitas empresas têm aprendido com isso. Só isso que eu queria concluir. Então, você me disse que você é conselheiro de várias empresas e tal. Então, se você puder me citar 3 prioridades que você sempre destaca para os líderes que você presta o conselho, aconselha, né? Ia ser muito legal. Você tem 3 aí na sua cabeça que você pode... Uma das coisas que eu vejo e que muita gente fala é como é que eu consigo criar uma nova estratégia, por exemplo, de um posicionamento, de um produto, de um serviço, e somente conceber isso inovando, olhando para dentro de casa. Muitas empresas pensam que eu vou criar um departamento de inovação, vou criar uma iniciativa de inovação. Geralmente a gente via muitas empresas, né, que criavam salas com puffs coloridos, abriam um programa de aceleração ou de investimento em startups e achavam que com isso estavam inovadoras, né? Então, uma das principais visões que eu olho esse tipo de aspecto é a visão que a gente fala de visão do design e a visão de trazer o cliente como o principal componente desse processo de inovação. Então, não adianta, por exemplo, por mais que seja uma empresa bem estruturada, ela querer fazer isso sozinho, sem perguntar para o cliente o que ele quer comprar ou qual serviço ele quer contratar. Então, o que eu tenho visto é a primeira recomendação: olha para o seu cliente, inclusive nesse momento, o cliente que antes se comunicava e ia na sua loja e hoje quer comprar pelo WhatsApp. Vou te dar um exemplo: uma pequena loja, um pequeno cliente que antes ia na sua loja pessoalmente comprar um produto, um pequeno comerciante. Não adianta você dizer e achar que você vai abrir um e-commerce que você vai conseguir faturar mais. Mas eu já vi lojas, por exemplo, que abriam lives como essas para um cliente e mostravam o produto pessoalmente. Tem aqui um produto, uma peça, uma roupa, um acessório, e aquela interação pessoal, entendendo o que o cliente quer, ele comentando, você consegue inovar e atender melhor. Então, a primeira recomendação é tentar ouvir melhor o cliente, perguntar para ele, entender numa visão centralizada na demanda do cliente, o que faz mais sentido. Então, a design da visão do cliente, especificamente. A segunda delas é tentar identificar quais outros parceiros, outras empresas fazem alguma coisa muito crítica ou específica do seu negócio e tentar começar pensando primeiro em colaborar ao invés de competir. Todo mundo hoje fala, não, vou segurar o meu, vou me retrair, vou tentar fazer tudo sozinho, deixa que isso aqui eu tomo, deixa que isso aqui eu bato no peito e tento fazer sozinho. Eu vejo muitas oportunidades de colaboração em empresas que algumas delas, inclusive, podem em algum momento competir, mas elas podem achar oportunidades de sinergia em algum momento muito específico. Eu já tive vários colegas que atuam em consultoria ou outras iniciativas. A gente abriu conversas para trocas de oportunidades, sinergias em alguma iniciativa de curso ou palestras, porque em algum momento a gente poderia competir pelo mesmo bolso do cliente, mas não pelo mesmo propósito, porque o cliente às vezes não sabe diferenciar A de B. Sim. Então, criar oportunidades de colaboração. E o terceiro, talvez mais para empresas que usam a internet no dia a dia, se comunicam, a gente talvez de casa, com filhos, com pessoas que se comunicam pela internet, é a preocupação com segurança cibernética, né? Isso vai muito na origem do que eu já trabalhei, na origem da minha carreira. Poucas pessoas eu tenho visto, e conselhos, e líderes, preocupados com o que a gente chama de aumento do perímetro de comunicação, né? Antes você tinha a sua empresa que se comunicava com o cliente, fornecedor, você tinha só o seu site, que era um canal de comunicação com o seu cliente ou com os parceiros. Hoje, cada um de casa tem uma máquina, que é um canal de entrada para a sua empresa, e que se essa máquina for invadida, tiver algum tipo de ataque, ou for um vetor de ataque, ela pode ser uma porta de entrada para a sua empresa, pode ser um canal de vazamento de informação. Então, o que a gente imagina e tem observado é que muitas empresas podem, nesse momento, não estarem percebendo, mas podem ser, inclusive, um vetor de roubo de informação, roubo de identidade,
Porque nem é muito comum, não sei se você lembrava, é muito comum quando a gente olhava isso no banco, na consultoria, Sandra, a gente olhava muitos números. Teve uma invasão numa empresa tal, teve uma fraude numa outra empresa, esses números eram muito alardeados. Hoje não é tão comum por uma razão muito específica. Quem rouba e acessa essas informações, guarda essas informações até o momento em que elas são úteis e ela ganha valor de acordo com o momento. Por exemplo, uma empresa está mais exposta no mercado, ou alguém está com um momento específico, mais fragilidade, ela pode expor essa empresa, ou esse momento, por exemplo, num caso de pessoa física, quando essa pessoa recebeu o dinheiro na conta, é só ali que ele vai ter um acesso para ser hackeado, entendeu? Para ser invadido. Então, isso hoje é um mercado que se prepara muito. E esse mercado, pelo segmento de regulação, os bancos estão muito preocupados com isso, as fintechs, talvez algumas delas não estão preparadas como os grandes bancos. Então, é uma preocupação que eu vejo um grande desafio aí, talvez no médio e longo prazo. Então, eu falei de visão de colaboração, segundo ponto. Primeiro, de design, como é que eu penso e converso com o meu cliente perguntando o que eu poderia fazer melhor, o que te atende melhor. E no terceiro, segurança cibernética. E assim, você consegue falar sobre vários temas, mas hoje, quais são os temas mais solicitados para você falar nas suas palestras? Eu falo, no geral, bastante de inovação, até pelos projetos que envolvem transformação e inovação. Tenho falado bastante dessa metodologia de organizações e transformações exponenciais, que é uma visão prática e comprovada de inovação, sabe? Porque uma das coisas que muita gente fala, até comento, né? Tem pares e colegas que mostram cases e dizem, aconteceu isso no Uber, aconteceu isso no Airbnb, e existe um público que consome esse tipo de conteúdo, mas quando algum executivo de uma organização quer saber especificamente, eu tenho esse desafio na indústria, eu tenho esse problema num segmento meu que está passando por regulação, ou tem um desafio global, como é que eu faço isso somando as peças que estão à disposição, usando uma metodologia que já foi testada, o que você fez que deu certo, o que vocês fez que deu errado, tem muita coisa que dá errado e a gente testa em inovação e dá errado. Então, como é que a gente traz esse conceito de metodologia que tem pessoas no mundo que estão testando e aplicando para poder ajudar as empresas a inovarem? E você usa uma linguagem que todo mundo vai entender, né? Não vai isso, entender e esse acho que é o principal ponto. Que é a principal diferença. Né? Assim, eu busco tentar conversar claramente desde o principal gestor, o principal executivo da empresa, seja ela uma empresa de capital aberto, e tenho colegas executivos, donos de empresas que muitos deles a gente se conecta pessoalmente, alguns a gente já fez viagens, infelizmente no prazo curto a gente não vai poder fazer mais. Essa é uma ferramenta, inclusive, que eu usava bastante. Né? Alguns deles, eu tenho um grande colega que foi o presidente de um conselho de uma grande empresa, infelizmente eu não posso falar qual que é, e ele ficou 40 anos como presidente, e aí o irmão dele assumiu agora como presidente, e ele assumiu como presidente do conselho, como membro importante do conselho, 40 dias, e aí ele ficou 40 dias de férias. Ele falou, eu nunca tinha tirado tanto tempo de férias. E desses 40, 5 dias a gente viajou juntos. Estava com um grupo que a gente estava viajando, a gente foi para Califórnia fazer algumas reuniões técnicas bem importantes. Então, esse tipo de oportunidade com executivos, que a gente tem uma troca, né? Ele contou histórias, a gente tem histórias, faz reflexões, ajuda muito a pensar no futuro da empresa, porque no final, parte do trabalho que eu faço não é somente chegar lá, implementar um processo, trazer um parceiro, implementar uma tecnologia. É entender o que motiva esse líder, por exemplo, para transformar essa empresa, para levar uma nova tecnologia, para transformar uma cultura de uma organização, para que ela seja pronta para esse futuro. Então, esse é um dos grandes desafios que eu gosto de falar, falando de tecnologia, falando de inovação, falando de cultura, e falando de tecnologias aplicadas com metodologias práticas para inovação. Tem alguns setores também, Sandra, quando envolve, por exemplo, algumas áreas específicas. Então, uma área muito específica que está passando por grande transformação é o agro. Então, tem um projeto grande aí no desenvolvimento. E como é que eu pego esse detalhe que eu falo de inovação ou de pessoas, né, de profissionais desse futuro, nesse setor específico? Então, esse é um setor que eu tenho aprofundado bem. Em breve vai anunciar um projeto específico em parceria com o agro, como eu tenho feito, por exemplo, como conselheiro, como membro do comitê na Unimed, em que vários casos desses eles são agnósticos à indústria, né? Eu estou falando de um conceito que se aplica a qualquer tipo de indústria, não necessariamente a indústria da saúde. Entendi.
Me fala, a inteligência artificial vai acabar com todos os trabalhos? Essa é uma pergunta que a gente já ouve bastante, tem discutido, tem muita gente, inclusive, preocupada que as grandes nações que antes dominavam armas e potências nucleares, hoje quem domina a tecnologia, inteligência artificial, vai dominar o mundo, né? Mas eu não vejo, Sandra. Eu vejo que, obviamente, existe uma preocupação aí no curto prazo. Muito do que a gente vê hoje de inteligência artificial ainda, que a gente conhece massivamente, está em pouca escala de inteligência de uso, ainda está numa curva que precisa crescer muito a linha exponencial para a capacidade de processamento. Muito do que a gente ouve hoje dizendo inteligência artificial é uma fase bem inicial que a gente chama de aprendizado de máquina, que é basicamente funções muito repetitivas que são substituídas por equipamentos, mas que aumentam a inteligência humana, a capacidade humana de resolver problemas. Isso entra muito na questão de como é que eu vou criar máquinas mais rápidas e mais eficientes para resolver problemas tão complexos. Hoje você vê tecnologias hoje, por exemplo, ontem eu estava falando com um amigo que em breve deve lançar um sistema para análise de imagens dentro da estação espacial. Teve um lançamento recente pela iniciativa privada do Elon Musk recente pela SpaceX. E se você olhasse hoje qual a tecnologia disponível que existe hoje para fazer isso, que tem um foguete, um custo muito menor, que foi feito no passado, só foi possível porque é uma tecnologia que envolve também inteligência artificial, nanotecnologia e robótica, atingiu um fator de processamento, ela tem muito mais eficiência computacional hoje, e ela é mais barata, né? Então, o que a gente imagina é que daqui a um longo prazo, várias tecnologias como essas vão atingir ao mesmo tempo uma capacidade de processamento muito alta e também um custo muito baixo. Tem alguns exemplos bem interessantes que alguns colegas passaram pela Singularity, eles falam, né? Nessa curva, inclusive, que em alguns momentos a gente vê linear, como a gente vê no Covid, né? Passa 2 semanas, essa curva explode exponencialmente. Na prática, a gente tem visto em alguns casos hoje a tangibilização dessa curva. Mas vou dar um exemplo quando a gente vê na questão de saúde e análise de diagnósticos, por exemplo. Tem um colega que é focado na área médica e de saúde na Singularity, ele fala que vai chegar um momento em que uma análise de imagens, uma análise de água, por exemplo, baseada num fluxo de tecnologia como essa, de aprendizado, vai ser tão barato em que quando você, por exemplo, estiver em casa e der uma descarga no vaso, vai ser mais barato do que você fazer um exame de sangue ou de laboratório. A cada vez que você apertar a descarga, você vai receber uma análise de um exame de como é que está a sua saúde. Porque isso vai ficar tão barato, que vai ficar mais barato colocar isso num sistema em casa do que mandar para fazer análise em laboratório. Ou seja, é inimaginável a qualidade de processamento que tem que existir e de custo reduzido para poder fazer isso. Né? Sim. Um outro exemplo, né, que a gente está imaginando hoje, a gente está usando aqui um smartphone em que potencialmente, em que computacionalmente tem milhares de vezes mais poder computacional do que o computador que a NASA tinha quando ela mandou o primeiro homem para a Lua, lá na época do Kennedy, entendeu? Então, o que acontece é que a gente às vezes não consegue, e a gente não consegue de fato, no geral, projetar o quanto que essa tecnologia vai estar pronta e madura o suficiente daqui a 2, 3, 5 anos e quão poderoso isso vai ser para o futuro. A gente já tem, por exemplo, sistemas de análise de imagem, diagnósticos que são ligados diretamente no celular. Eu estava num evento médico há algum tempo que tinha um colega fazendo uma transmissão por um robô de telepresença. Então era eu, um colega e um robô. Um colega que estava o rosto dele no lugar do robô fazendo essa transmissão para uma reunião, que para a gente é normal, mas talvez a gente não seja um ponto na curva, né? A gente seja um ponto fora da curva. Mas o pessoal abismado porque a gente já sabe que isso vai ser normal daqui a algum tempo. Você tem um robô que aproxima um pouco essa presença e permite esse tipo de comunicação e poder fazer diagnósticos e esse tipo de proximidade. Então, dos grandes desafios que eu vejo hoje, Sandra, é como é que eu consigo olhar o meu negócio, olhar o meu dia a dia e imaginar que uma tecnologia como essa, que a gente não previa que estaria até aqui nesse tipo de maturidade, de velocidade, como ela vai estar daqui a 2 anos. Eu não gosto nem de olhar 5 anos. Empresas falam de planejamento estratégico, revisam a cada 5 anos, fazem revisões anuais. Eu acho que 5 anos já é muito longe mesmo. Eu tenho conversado com alguns clientes, eu tenho feito alguns trabalhos que trazem essas visões
para o planejamento estratégico, então algumas visões mais pontuais. E aí tem alguns que a gente consegue olhar a visão centralizada em alguns aspectos como esse, substituindo, por exemplo, empresas que antes vendiam um dispositivo, ou vendiam um produto, ou ganhavam dinheiro na margem, entregando um serviço ou um produto, e que hoje elas têm que desenhar um negócio para daqui a 2 anos ganhar dinheiro usando a inteligência dos dados que esse sistema gera. Se você olhar, por exemplo, hoje, os grandes varejos, as grandes lojas, a própria Amazon, hoje tem a oportunidade de você entrar, comprar e criar outros tipos de lojas dentro da própria Amazon. Essas lojas, esses grandes fornecedores ganham muito mais dinheiro e têm potencial de ganhar muito mais dinheiro no futuro com os dados que elas geram e os dados que passam por elas do que efetivamente os produtos que elas vendem. Você imaginar, por exemplo, que tem empresas que vão no futuro poder dar o seu dispositivo, no caso do celular no futuro, você pode imaginar que as pessoas vão receber esse dispositivo de graça, porque a informação dela vai ser parte do pagamento para um uso como esse. Então, quem vê Black Mirror hoje no Netflix talvez não tenha tanta distância entre o que é a ficção e realidade, porque de fato é o que vai acontecer. De fato é o que vai acontecer. Para terminar, eu sempre peço uma dica, né? Eu peço, olha, eu vou alguma coisa que você fale nas suas palestras, ou algo que você acha que é legal, que você fala para o seu amigo, ou num dos conselhos. Você deu já 3, mas eu pedi para líderes. Então, me dá uma dica. Sim, eu gosto muito de falar sobre que oportunidades como essa que a gente tem de compartilhar, a gente não é só falar de tecnologia, de processo, de inovação. Acho que tem muitas referências legais que a gente pode se inspirar e trazer como oportunidade de a gente se conectar e ajudar pessoas. Né? Tanto que até no mês passado eu escrevi um artigo que saiu na Época Negócios falando disso, né? Como é que a gente devolve um pouco e ajuda as pessoas, nós que somos privilegiados, né? De podermos estar trabalhando de casa, conectados por aqui, nesse momento tão crítico. Uma das referências que eu dou é como que eu escolho e me conecto com pessoas para fazer negócio, como é que eu escolho pessoas para poder pensar em me conectar e manter relacionamentos. Tem um livro de um grande investidor americano chamado Ray Dalio, o livro chamado Principles. Ele atingiu uma idade não tão grande, não tão longa, ganhou muito dinheiro. O que ele fez foi compartilhar os princípios que ele usa para a vida dele, tanto para a vida como para o trabalho, em um livro chamado Princípios. Não é muito difícil de achar, capa preta, letra vermelha, Ray Dalio, Princípios, e ele fala muito do que rege as formas como ele usa para fazer relacionamentos, gerar negócios, e eu acho que muito é você trabalhar com uma forma, como eu gosto de usar, que ele fala, que é a transparência radical. Muitas pessoas hoje, quando começam um relacionamento, vão fazer um negócio, querem esconder suas cartas e começar desconfiando, ao invés de começar confiando em qualquer um para fazer negócio. Quando eu sento na mesa e converso com alguém para fazer alguma coisa, eu parto do princípio que todo mundo é transparente e honesto para a gente fazer alguma coisa, até o momento em que essa pessoa prove que ela não é. Eu tento fazer o contrário, parto do princípio de um voto de confiança, que é o certo. Então, é uma coisa que talvez muda muito, né? Eu preciso fazer bastante negócio nos Estados Unidos, na Califórnia, é muito comum. Às vezes eu me espantava quando as reuniões terminavam e as pessoas perguntavam como que eu posso te ajudar. Então, talvez a gente encontrar uma forma, uma lição de terminar conversas como essas e deixar a pergunta aberta, como que eu posso ajudar alguém aqui, quem estiver vendo isso, se achar alguma forma que eu consiga diretamente ajudar alguém, eu deixo esse caminho aberto, e o Ray Dalio é uma grande inspiração para mim nessa forma de pensar. Que legal, que bom. Olha, Francisco, eu não tenho o que te falar, você deu tanto conteúdo nessa meia hora, um pouquinho mais, que a gente bateu de papo. Eu te agradeço muito, viu? Eu agradeço o convite. Oi? Eu que agradeço o convite, Sandra. É sempre bom falar contigo. É sempre bom, né? Eu acho assim, aprendi muito e eu vou pedir para as pessoas se inscreverem, né, no nosso canal do YouTube, Sandra Pascoal Palestras. Nós vamos editar, depois a gente vai estar um do ladinho do outro e vai ficar lá direto no YouTube para que as pessoas vejam aí tudo que a gente aprendeu com o Francisco. Muito, muito obrigada mesmo, viu? Beijão para você. Obrigado, Sandra. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Obrigado, fique em contato. Estou à disposição. Obrigada. Tchau. Tchau.